sou eu. Agora, o que eu faço é outra coisa, certo? Mas por que eu estou me apresentando assim? Porque a primeira mensagem que eu vou deixar para vocês hoje, e eu ainda vou apresentar o que eu faço, é isso. Quem não trouxe caderno, anota no celular. Estou estudando para quando me formar, exercer uma função na sociedade que me faça feliz. A primeira lição que eu deixo para vocês hoje, sem nem me apresentar direito. Vocês vão anotar no celular de vocês. Certo? Estou estudando para quando me formar, exercer uma função na sociedade que me faça feliz. E aí, o que você faz, Raílson, no final das contas? Faz DJ? Aí, o que eu faço? A história é outra. Eu vim de escola pública, na oitava série, passei no Cefet, que é uma instituição de ensino médio federal, como a de vocês, e naquela idade, de Raílson, 16, 17, não sabia o que queria da vida. Alguém aqui está passando por isso agora? Está meio indeciso? Está no ensino médio, sem saber se vai fazer agropecuária, se vai fazer zootecnia, está fazendo engenharia florestal, mas está pensando em agronomia. Alguém está passando por isso aqui? Tem alguém com essa dúvida? Está todo mundo certo que vai ser agrônomo, que vai ser veterinário, que vai ser zootecnista, que vai ser engenheiro florestal? Já está todo mundo convicto? Sim ou não? Não, eu estou vendo gente assim, já desesperado, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Beleza. E aí, pessoal, quando eu saí do Cefet, eu fui para a Universidade Federal fazer administração. Alguém conhece algum amigo, um familiar formado em administração? Conhece? Você conhece? Pronto. A administração, pessoal, é um curso para quem não sabe o que vai fazer. Eu não sabia o que ia fazer administração. Por quê? Porque ela via marketing, via gestão de pessoas, via processos, via tudo. Só uma hora eu me encontro, né? No meio desse tanto de coisa, uma hora eu vou me encontrar. E aí fiz administração. Depois eu fui fazer uma pós-graduação, já trabalhando no banco, sobre gestão de pessoas e liderança. Foi quando eu comecei a perceber as habilidades que eu tinha de conduzir pessoas a encontrar propósitos e realizar sonhos. E aí depois, nessa batida de entender as pessoas, eu fui fazer uma coisa que hoje é muito demonizada, mas que quem faz de forma correta ajuda bastante, que é coach. Fui fazer um curso de formação, demora 1 ano e meio, estudo de verdade, comportamento, uma série de coisas. Para tirar a pessoa de um ponto A até um ponto B, até ela alcançar um objetivo e um sonho da vida dela. E deixá-la feliz. Então, hoje, eu trabalho no banco, com crédito rural, aí onde a gente se conecta. Sou especialista em crédito rural, trabalho há 12 anos no Banco do Nordeste com crédito rural. E lá eu ministro cursos de vendas, negociação e crédito rural. Já palestro aqui na universidade para alguns de vocês, acho que alguém aqui já deve ter assistido alguma palestra minha, pessoal da zootecnia, né? E já faz desde 2016 que eu venho aqui de vez em quando e apresento alguma coisa para o pessoal que estuda aqui. Falo algo mais técnico, às vezes algo mais comportamental, e às vezes eu falo sobre o futuro. E o que o futuro espera de vocês, certo? Todos vocês são jovens, até aqueles que já passaram dos 30, dos 40, mas que estão aqui na universidade são jovens. E o jovem tem uma coisa interessante, é ele que muda o mundo. O jovem está altamente ligado com um verbo que nem existe, chamado esperançar. São de vocês que têm esperança por um mundo melhor. Estão vendo o tamanho da responsabilidade de vocês? Estão vendo? Mas é como dizia lá o tio do Amarelo. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Tio Ben. Com grandes responsabilidades. Como é a frase? Olha aí. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se vocês têm grandes responsabilidades, isso implica em quê? Que vocês também deverão ter grandes poderes. E poderes na sociedade que a gente vive são chamados de habilidades.
Pode passar. Habilidades, certo? E a sociedade hoje vai exigir de vocês um certificado para vocês serem engenheiro florestal, ambiental, agrônomo, zootecnista, veterinário, enfim. Vai exigir um certificado? Vai. Certificado, pessoal, é o que as pessoas de gestão de pessoas dessa nossa geração chama de hard skills, ou duras habilidades. Então você coloca no papel. Ah, eu fiz o curso X, eu fiz o curso Y, eu fiz o curso de manejo de serpentes. Eu vi uma palestra bem interessante sobre serpentes. Eu fiz o curso disso, fiz o curso daquilo e tenho um certificado. Isso são hard skills. Mas, por incrível que pareça, não é isso que vai fazer vocês permanecerem no futuro trabalho de vocês. A gente está falando de mercados futuros, certo? No futuro, aquele que vocês vão fazer, aquele mundo que vocês vão mudar, vocês precisam de certificados para vocês entrarem no trabalho. Ninguém vai contratar você sem olhar o seu currículo, certo? Vão olhar o seu currículo e vão ver lá. Manejo de serpentes. É essa pessoa que eu quero. E aí você vai manejar serpente lá no empreendimento da pessoa. Só que chegando lá, se você brigar com a coleguinha, se você tratar mal o cliente, você está demitida. E esse relacionamento interpessoal é o que a gestão de pessoas moderna chama de soft skills, habilidades leves. Pode passar de jeito. E aí essas habilidades estão muito mais relacionadas com o comportamento de vocês. Certo? Você está percebendo que eu me formei num curso de administração sem saber o que eu queria fazer. Depois eu fui tratar de pessoas. E aí eu estou funilando o meu conhecimento, aquilo que fica no certificado, para tratar de comportamento. E estão percebendo que a palestra está indo no mesmo caminho? A gente está tratando de vocês mudarem o mundo, esperançar, vocês vão entrar no mercado de trabalho e vão permanecer lá. Mas só permanece quem tem bom soft skill. Boas habilidades ou poderes, como dizia Tio Ben, né? Poderes, como dizia Tio Ben, de relacionamento interpessoal, inteligência emocional, criatividade, pensamento crítico, liderança. E aí eu faço uma pergunta para vocês refletirem. Isso aqui, vocês aprendem na escola? Quem acha que sim, levanta a mão bem alto. Quem acha que não, levanta a mão bem alto. Bem alto mesmo, tem preguiça. Pronto. Era a resposta que eu já sabia, só vim validar. O Cefet, por anos, não percebeu que eu era um bom líder. Eles me cobravam história, geografia, português, matemática. Química. Quem gosta de química que levanta a mão? Todo mundo está do meu time, né? Ninguém gosta de química, é horrível. Mas serve, viu? Serve muito. Eu estou revisando coisas que eu deveria ter aprendido. Hoje, com mais maturidade, eu aprendo até mais fácil. Química, biologia, inglês, por aí vai. Porque o método que a gente tem ensinado não treina isso aí. Então, eu não percebi que eu era um líder quando eu tinha 16 anos. Eu não percebi que eu era criativo. Pelo contrário, podavam minha criatividade. Só fui descobrir depois. Pode passar, DJ. Então, isso aqui, pessoal, embora vocês não vejam na faculdade, vocês têm que ir atrás disso. Porque é isso que vai fazer vocês permanecerem nos futuros empregos de vocês, ou no futuro empreendimento que vocês vão fazer, para vocês mudarem o mundo. E é isso que a gente, que está numa geração anterior, espera e esperançar dos jovens, certo? E aí, falando de criatividade, como eu estava falando, eu fui podado na criatividade. Depois eu descobri que, na verdade, criatividade não existe. Né? Quem já viu Chacrinha, que foi um apresentador de TV, ele dizia, na TV, nada se cria, tudo se copia. Quem aqui já colou, levanta a mão. Tem algum professor aqui, tem? Tem não, né? Quem já colou, levanta a mão. Rapaz, só dois colaram, três, parabéns, viu?
Gostei. Já Lavoisier dizia o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. São dois gênios, cada um em seu mundo, em seu universo, com os seus poderes, como dizia o tio Ben. Mas são dois gênios, concorda? E aí, pessoal, como eu disse, não existe a criatividade. Eu entendo que o que existe é combinatividade. Pode passar, Tio. Combinatividade. Uma desconfigurada na letra. E o que seria combinatividade? Quem aqui está fazendo o ensino médio? Levanta a mão. Superior? Pronto. Esse lado é mais superior, esse lado é mais ensino médio. O que acontece? Pela lógica, viu? Vocês concordam que essas pessoas, ensino superior, viveram mais coisas que vocês no ensino médio? Então, se elas viveram mais coisas, teoricamente, elas têm condições de combinar mais experiências e entregar mais à sociedade. Concorda? Por exemplo, uma vez eu vi uma propaganda de um tênis, acho que é da ASICS, da Nike, enfim. E esse tênis, o cara, o engenheiro que fez o tênis, ele se espelhou na aderência que a rã tem com o solo para dar o pulo dela. Ou seja, ele se inspirou em quê? Na biologia. Isso é combinatividade. É você pegar áreas de conhecimento que não estão conectadas naturalmente com a sua e criar soluções para a sua área do conhecimento. Certo? Então, segunda lição para vocês. A primeira qual foi? Vocês lembram? Mandei vocês anotarem. Vocês estão estudando para ser o quê, no final das contas? Para ser fe, fe, feliz. A segunda, anotem só o nomezinho, que vocês vão lembrar. Combinatividade. Você só vai ter combinatividade, que é o que alguns chamam de criatividade, se vocês estudarem muito ou pouco. Estudarem só uma coisa ou várias? Várias. No mundo de hoje, o conhecimento tem que ser em T. Alguém já ouviu falar nisso? Conhecimento em T? Eu tenho que saber um pouquinho de tudo. E numa coisa eu tenho que ser extremamente profundo. Especialista. Eu tenho que saber um pouquinho de tudo. E em uma coisa eu tenho que ser especialista. E esse um pouquinho de tudo é que vai permitir aquele agrônomo que só faz o feijão do arroz, feijão com arroz, perder para aquele agrônomo que entende um pouquinho sobre ciclo financeiro e gestão de marketing. Para vocês terem ideia, hoje no estado existe um projeto de pecuária que quem está tocando é um agrônomo, pós-graduado em marketing. E ele disse, o que fez a diferença não foi o curso de agronomia, foi o curso de marketing. Evidentemente, o curso de agronomia permitiu a ele ter o conhecimento necessário para saber qual pasto era adequado, se viu para fazer network com o pessoal da zootecnia, da veterinária. Mas para ele vender o negócio dele, para outras pessoas investirem no negócio dele, comprarem a ideia dele, ele disse que aprendeu foi no curso de marketing. E hoje, a geração de vocês, que é a geração que vai lá na frente, mudar o mundo, como a gente falou no início, e que a nossa geração tem uma esperança gigante, precisa conhecer um pouco de tudo e ser especialista em algo. Generalista e especialista. E vocês têm uma ferramenta que outras gerações não tiveram, que é a internet. Certo? Pode seguir. E aí, pessoal, nesse mundo que está chegando aí, que já não é mais de futuro, a gente vai apresentar aqui para vocês 8 tendências do mercado e vocês fiquem ligados como vocês serão afetados com essas 8 tendências e como vocês podem colaborar para mudar o mundo e se tornar pessoas felizes no trabalho que vocês vão realizar. São elas: aumento da demanda por alimentos, o mundo vai precisar de mais comida; ciência e tecnologia, rastreabilidade, conectividade no campo, energia limpa, envelhecimento populacional, restrição de recursos naturais e mudanças climáticas. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, certo? Pode passar, DJ.
Aumento da demanda por alimentos. Pode seguir. Pode seguir. O mouse esse aqui? Não é aqui, né? Vamos passar agora daqui. O que acontece? Todas essas matérias são aqui do estado do Rio Grande do Norte. A gente vê aí que a produção de um ano cresceu em relação ao ano anterior, 10%, 15%, 12%. Vê aí que o estado tem uma grande produção de frutas que exporta para boa parte do mundo, camarão e por aí vai. Isso quer dizer o quê? O estado que vocês estão estudando. Não necessariamente todo mundo vai se formar e vai ficar aqui. Tem gente que vai para outros lugares, outros países. Mas o estado que vocês estão, ele tem um potencial econômico no setor agro muito forte. E quando eu falo setor agro, você entenda o setor de pescados, que a gente tem referência, e você entenda, a turma do florestal, um setor também florestal. Por quê? Porque é um movimento global de que o crédito rural, o dinheiro que os bancos emprestam para que os produtores comprem animais, os produtores cultivem camarão, façam sua área de milho, esses projetos também têm reservas florestais. Então, quem não tiver reserva florestal em determinada época, existe um marco para isso, ele não vai conseguir crédito. E aí vai ter oportunidade para a turma da engenharia florestal ganhar uma grana em cima disso. Além de uma série de financiamentos que a gente faz de integração lavoura, pecuária, floresta, que tem o dedo e a participação dos engenheiros florestais. Beleza? Então, a produção potiguar está em crescimento. Outra fonte importante, o papel da agricultura familiar. Existem dados que dizem que a gente se alimenta em 70% de produtos oriundos da agricultura familiar. Alguém sabe o que é um produto da agricultura familiar? Vocês sabem, quando você chega no supermercado, você sabe diferir. Esse é da agricultura familiar e esse não é. Vocês conseguem diferir? Não, né? Pronto. Hoje, o estado do Rio Grande do Norte tem um selo lançado recentemente, inclusive na Festa do Boi, e esse selo é um carimbo que determina que aquele produto é da agricultura familiar. Inclusive, ele paga menos imposto. O imposto que é de ordem estadual, chamado ICMS, ele é isento, ele não paga. Então, é uma atração para os supermercados para que eles comprem de agricultores familiares, comprem do pequeno, certo? Mas não é só essa forma, com o carimbo, com o selo, que determina que um produto é da agricultura familiar. Muitas vezes, uma grande indústria aqui do estado, ela compra os produtos da agricultura familiar. Muitas vezes, a gente vai no supermercado do bairro comprar ovos. Aqueles ovos que nós compramos são de galinhas que vieram de um produtor da agricultura familiar. Então, não necessariamente vai ter um carimbo lá dizendo que é da agricultura familiar. Mas estudos já apontam que 70% do que a gente consome vem da agricultura familiar. Só um exemplo. Grande parte dos ovos que a gente consome aqui no estado, eles são produzidos ou por alguns aviários, algumas agriculturas maiores, mas a grande parte da agricultura familiar. Tem um específico que é nítido, que ele não é da agricultura familiar. Ele tem mais ômega, inclusive na embalagem vem, né? Esse tem mais ômega, esse tem mais isso ou mais aquilo, é o diferencial. Esse não é da agricultura familiar. Todos os outros, se você for olhar a embalagem, vai estar lá, produzido por agricultores familiares de tal lugar, e aí, beneficiado por fulano. É uma indústria que beneficia. Então, quando você for comprar, você dá uma olhadinha. Ah, esse aqui é da agricultura familiar, vai ter na embalagem. A maioria das vezes vai dizer, produzido por agricultores familiares. Porque quem beneficia colocar isso na embalagem? Alguém sabe dizer? Agora o ICMS, mas antes, a sociedade está se movimentando nesse sentido. As pessoas querem ajudar os pequenos. E aí fica uma outra lição para vocês. Se lembra o menino lá da bovinocultura, que se formou em agronomia, fez um projeto e disse que o diferencial dele era marketing? Tudo que vocês forem fazer, tem que fazer para ser feliz, não é? Mas, sobretudo, tem que fazer o quê no final das contas? Dar dinheiro. Felicidade não vai pagar seus boletos, não.
Para dar dinheiro, você tem que saber, sobretudo, vender. E aí fica uma terceira lição para vocês. Um soft skill. Vender um soft skill. Ah, eu não sei vender. Todo mundo sabe. Todo dia você vende. Todo dia. Quando o professor dá 0,3 a menos e você vai lá questionar e convence ele que ele estava errado, você vendeu a ele uma ideia. A diferença é que vocês vão vender um produto de vocês quando vocês se formarem. Seja o serviço agroflorestal, seja o serviço técnico agropecuária e por aí vai. Certo? Então, uma das carências que a agricultura familiar tem, e aí precisa do Estado para isso, é essa: fortalecer canais de comercialização. Certo? Quem estiver pertinho de se formar e for trabalhar com a agricultura familiar vai encontrar essa dificuldade. Em relação à produção de alimentos, a gente já foi um dos maiores produtores de proteína do mundo em 2017. Na verdade, foi o maior, né, com a JBS. Né? Hoje a gente tem uma disputa com outros países, né, Estados Unidos especialmente, mas a gente ainda continua sendo destaque no mundo. Pode seguir. E, diante disso, o estado da gente é forte, mas o país que a gente vive é forte. Então, muito embora o mundo fale muito pouco português, né, a gente só tem aqui Portugal, alguns países na África, acho que Macau, na Ásia, fala português, muito pouca gente fala português. Mas a área de trabalho de vocês aqui no Brasil é gigante. E é um país, é um mercado de trabalho potencial para o mundo. Ou seja, tudo que vocês forem fazer nesse país não vai afetar só a cidade ou o bairro de vocês, não. Vai afetar o mundo. Tenho esperança em vocês, viu? Foi o que eu falei no começo. Esperançar. E aí o Brasil tem relevância. Estima-se que em 2025 a gente seja o maior produtor de alimentos do mundo, certo? Existe um estudo disponível na BBC aí, que em 2050 a gente vai ter que precisar aumentar a nossa produção em 70%. Quem aqui que está estudando já pensou em quando se graduar, o que vai fazer? Alguém vai trabalhar prestando assistência ou empreendendo com produção de alimentos? Levanta a mão aí quem pensou nisso. Ó, tem mercado? Tem mercado ou não tem? Tem, né? Pode seguir. Aqui são os dados da FAO, certo? É uma entidade da ONU que trata da alimentação e agricultura no mundo. E estimava-se na época, em 2019, que existiam 690 milhões de pessoas com fome no mundo. Certo? Então, há mercado, certo? Pode passar. Essa foto aqui alguém já viu alguma vez na vida? Com exceção do pessoal que assistiu a palestra de zootecnia, né? Alguém já viu essa foto uma vez na vida? Essa foto aqui, pessoal, ela foi premiada no prêmio, acho que é Pulitzer, que pronuncia. O alemão é péssimo. Eu sou de São José do Pibu, e meu alemão é de lá, então sotaque diferente. Na verdade, ali é um urubu, na verdade não é nem urubu, é da família do urubu, né? E tem uma criança faminta, um africano lá na África, né? Morrendo de fome, menino, e um urubu atrás. O fotógrafo foi lá, registrou aquele fato, evidentemente salvou o menino, né? Tirou o menino dali, publicou a foto e a foto foi premiada mundialmente. Só que nesse tempo aí, não é tão recente essa foto, mas já existiam haters. Né? Hoje o que a gente bota na internet que alguém fala mal, que a gente chama de hater, já existia. Madalena levou pedrada de hater, né? Quando Jesus foi lá, Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os caras estavam tacando pedra de Madalena, eram haters. Que hoje, com a internet, é que tem. Então a galera caiu em cima do fotógrafo, que inclusive entrou em depressão e se matou, né? O cara que fez essa foto. Ele está retratando exatamente o número de famintos, destaque, na verdade, que o continente africano tem em relação aos famintos. Aí eu passo uma pergunta para vocês. Onde existe mais famintos no mundo? Qual o continente que tem mais famintos no mundo? A Ásia ou a África? A Ásia, né? Por quê? Porque tem mais pessoas. Alguns de nós, é levado a crer que é a África. Por quê?
Existe uma coisinha, olha o T que eu falei para vocês. Depois que tiver curiosidade, leia Rápido e Devagar, duas formas de pensar. Daniel Kahneman. Um livrinho, essa grossura assim. Mas você pode olhar no YouTube, é um resumo lá de 3 minutos que ajuda. Para que eu estou falando Kahneman aqui? Para que vocês não sejam enganados com a coisa chamada viés da representatividade, o viés da disponibilidade. O viés da representatividade é quando eu digo uma coisa várias vezes e seu cérebro acaba sendo conduzido a aceitar aquilo como verdade. E o viés da disponibilidade é aquela informação mais recente. Você acabou de receber aquela informação, aí você joga ela numa relevância tão grande que ela passa a ser verdadeira. Né? Quando eu coloco a imagem do menino da África e faço a pergunta logo em seguida, eu tento conduzi-los a um viés da disponibilidade. E aí quem estava atento percebeu que, na verdade, não era a África, era a Ásia, porque tem mais população, tem mais gente, mais pessoas. E aí, sendo a Ásia, que países seriam esses? China e Índia. E todo mundo está vendo o movimento da China de crescimento econômico nos últimos anos, né? Então, eles estão comprando muita fruta, comprando muito milho, e logo, logo será a Índia também. Então, fiquem atentos a esse movimento. Ah, eu adoro, estou fazendo agronomia, eu adoro produzir milho, né? Então, meu pai tem uma terra lá em Sergipe, eu vou produzir milho lá. Deixa eu fazer um curso de comércio exterior para negociar direto, não precisar de um trade. Combina atividade. Eu vi na palestra uma informação nova com o que eu queria fazer, juntei as duas e criei uma informação nova. Combina atividade, certo? Pode seguir. A fome no Brasil, ela vinha diminuindo até 2018, a gente saiu de 2002 de 8,6 milhões para 5,6 milhões. Pode seguir. Só que teve um revés e a gente retornou ao mapa da fome, né? Então, vão ser necessárias novas políticas para que esse número de famintos no Brasil seja reduzido. Pode seguir. E essas políticas vão passar pela assistência técnica para produzir alimentos e de forma sustentável. Mais uma vez, entra a mão de obra de vocês. Por algum motivo, a fonte de cima ficou desconfigurada. Pode seguir esse aqui ficou atrapalhado. Pronto. Aqui estão as bandeirinhas que a gente falou. O pessoal falou que tinha aqui nessa região, né? Falou que tinha mais famintos no mundo. 2030, a África abrigará mais da metade das pessoas com fome crônica no mundo. São os extremamente famintos mesmo. E até 2050, estima-se que, como eu já falei, 70% da demanda de alimentos seja aumentada. E só esses países aqui, Rússia, México, Polônia, Turquia, Brasil, China e Índia, né? 3 do BRICS, isso, 4 do BRICS, vão ter 6,3 bilhões de pessoas. Então, fiquem atentos a uma coisinha que eu, quando tinha 16, 17, 18, 20 anos, não estava atento. Chamada jornal. Seção de economia. Não precisa ler tudo que está lá. Mas sempre que tiver notícia relacionada com agro, dá uma lida. Para você começar a se posicionar nesses mercados globais. Vocês não vão mais prestar assistência técnica para ser o Zezinho, que está produzindo galinha no interior e vem para o Rede Mais, Super Show, vender os ovos, não. Mas cedo ou mais tarde, essas redes vão estar se conectando a tal modo que seu Zezinho vai mandar para a agroindústria avícola X, ela vai processar isso vai ser enviado para outro lugar do Brasil ou do mundo. Certo? Pode seguir. E aí, como é que a gente aumenta a produção, pessoal? A gente viu aí que tinha uma demanda 70% para aumentar em 2050. Como é que a gente aumenta a produção? A área é a mesma, os recursos são os mesmos. Vocês têm que saber. Tecnologia. E aí, para alimentar o mundo, é preciso trazer inovação para a agricultura, inovação e tecnologia. E a gente entra no nosso segundo ponto, pode seguir, que é ciência e tecnologia. Outro carinha que vocês têm que assistir direto, quando passa na televisão, no Facebook, é o Luiz Tejon. Ele, na verdade, é do mundo do marketing, e aí migrou para o agro, e deixou essa mensagem aí, ó. Temos, dentre os desafios do marketing no agronegócio, que explicar
e vender a ciência e a tecnologia não mais apenas para os produtores ou técnicos das agroindústrias, mas para os consumidores finais, certo? Os consumidores finais. E cada vez mais os consumidores finais estão exigentes. Ele quer saber se aquele produto foi feito na agricultura familiar ou não, se aquele animal sofreu ou não, certo? Cada vez mais o consumidor final vai exigir isso do empreendedor, consequentemente, da mão de obra que está nessa fazenda. Pode seguir. E aí, tecnologia é cara, pessoal? Depende, né? Vou pegar aqui alguns exemplos, pode passar. A gente tem um exemplo aqui no estado, no Sebrae, chamado Sebrae Tech, o projeto Leite e Genética. Para você ter ideia, a gente consegue seminar 10 matrizes, certo? Com IATF. O Sebrae paga 70%. O produtor paga a diferença, que é 30%, certo? Ah, mas eu não tenho nem os 30%. O Banco do Nordeste financia os 30% para ele. A gente fez uma conta. Sabe o que isso significa? Significa que ele pega um copo de leite, dá uma xeringada por dia, e aquele copo é o que paga os 30% no decorrer do financiamento. Todo leite que sair é dele. E um copo seria para pagar o financiamento. É caro ou não? Não. Precisa o quê? Que mais gente saiba. Precisa de extensão. Precisa de vocês? Pode seguir. Aqui tem alguns exemplos, né? Drone, agricultura vertical. Drone já não é mais coisa do futuro, não. Já está normal, já, viu? A agricultura vertical no nosso estado já é mais complicado. Pode seguir. E aí tem alguns desafios. Christian Gonçalves, ele foi presidente da Case em 2019. Ele diz o seguinte: existem 3 grandes desafios para quem é da extensão levar a tecnologia para o produtor final. Quais são eles? Um, a tecnologia tem que ser fácil. A pandemia veio para ajudar demais isso. Por quê? Porque todo produtor agora tem Zap. A gente consegue transmitir informação para ele pelo telefone. Antes, alguns tinham resistência. Vocês tiveram um palestrante aqui na escola com Isaura do Senar, não teve? Alguém participou? Pronto, o Senar, que vocês devem conhecer, tem que conhecer, é uma instituição de assistência técnica do Sistema S voltada para o campo. E eles usam um aplicativo com o produtor, que foi altamente eficaz durante a pandemia. Se não fosse esse aplicativo, o projeto ia por água abaixo. Ou seja, era uma tecnologia fácil. Além de ser fácil, ela tem que ser instrumental, tem que ter um instrumento. No caso, foi o celular. E tem que preparar a mentalidade do produtor. E aí é onde vocês entram. É onde a extensão entra. Ok? Lembra lá dos soft skills que a gente falou no começo? Se eu chegar no produtor com a vestimenta inadequada, né? O produtor, ele, vamos supor que ele seja mais rústico. Aí eu chego lá, eu sou totalmente alternativo. Eu venho de blazer porque eu sou do... Tá gravando ao vivo aí no YouTube? Tá do banco. Mas eu sou totalmente despojado. Mas se eu chegar lá na fazenda do produtor, cabelo moicano, ou então com um totozinho aqui, ou chegar, camisa quadriculada, calça jeans, calça, bota, vai ter tratamento diferente? Se eu chegar e dizer, e aí, irmão, bom dia. E chegar, bom dia, senhor, tudo bom? Vai ter tratamento diferente? Se eu tiver uma comunicação mais aberta e outra mais fechada, mais intrínseca, vai ter tratamento diferente? E é isso aí, são soft skills. E a gente não aprende isso aqui, né, na universidade. Tem locais que a gente vai aprender isso. Mas na frente eu falo para vocês. Então, para mudar a mentalidade, eu tenho que ser atraente para ele, certo? Tenho que aprender a vender a minha ideia para ele. Pode seguir. E aí, nessa pegada de tecnologia, de inovação, em muitos fóruns que eu vou, o pessoal fala, não, tem que ser a agricultura 5.0, automação, robô. Alguém já escutou isso? Já?
Como é que eu vou botar uma automação 5.0? Vocês são da secretaria daqui do município? Aluno? Pronto. Eu chego lá na secretaria, falo com o secretário, ó, a gente tem que colocar a agricultura 5.0, tem que colocar robô nas fazendas. O agricultor, ele não está nem registrando quanto ele está ganhando, quanto ele está perdendo. Eu não consegui sair da 1.0 para 2. As fazendas não são mecanizadas. Quem é que assistiu aquele filme Interestelar? Você sabe que filme é, né? Acabou que foi meio doido quando termina o filme, né? Fica meio desorientado, assim. O cara viaja no tempo e tal. Vocês lembram que quando ele chega na fazenda, a primeira cena, passa os tratores pilotando sozinho, tratores autônomos, pronto. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no estado, para eu chegar naquela posição de ter trator autônomo, primeiro é eu ter trator. Eu tenho que permitir as pessoas mecanizarem a produção. Você lembra que precisa de instrumento de fácil manuseio? Para depois, mudando a mentalidade, colocar autônomos na fazenda dele, colocar tecnologia. Certo? Então, processo de transição. Nenhum governo do Estado federal fez política de mecanização aqui do Estado nos últimos 10 anos. Quem fez foi o Banco Nordeste. O Banco Nordeste flexibilizou as condições de financiamento de máquinas, inclusive para quem não tinha título de domínio. Alguém sabe o que é título de domínio? Levanta a mão. Olha, como tem muito conhecimento, que a gente precisa saber. Só tem um na sala, o senhor ali deve saber, duas pessoas na sala. Título de domínio é a identidade da sua terra. Vai ser mais fácil. As pessoas não têm esse documento. E aí muitos dizem, eu não tenho, eu não posso pegar financiamento. Existem financiamentos, inclusive, para essas pessoas. E as alternativas que a gente achou foram essas. Vamos mecanizar o campo. E aí hoje tem muito trator nas fazendas. Então a gente começou a fazer um processo de mudança de mentalidade através de um instrumento fácil, de fácil manuseio. Certo? Então a gente está passando da 1 para 2, pessoal. Em alguns lugares do estado está na 3, que é a agricultura de precisão, certo? E muito raramente a gente está chegando na 4, que é a automação. Para chegar na 5, que é a tomada de decisão, o sistema tomar decisão sozinho, inteligência artificial, vai demorar um pouquinho. Mas a gente está trabalhando para isso. Existe uma coisa, vocês que vão para campo, quando se formarem, vocês vão aprender. Vocês passam 5 anos aqui, às vezes fazem uma pós-graduação, mestrado, quando chega no campo para transferir tecnologia, o produto é altamente arredio, resistente. Aí você consegue convencer conseguir convencer ela. Como é seu nome? Helena. Consegui convencer a Helena. Aí como é seu nome? Eduardo. Eu fui lá, Eduardo disse que não queria. Aí a Helena disse que queria. Eu fui lá em Helena, fiz a assistência técnica, ela pegou o financiamento, tudo certo para a Helena. Aí Eduardo olha por cima da cerca, tá dando certo. Agora eu quero. Vocês vão se deparar muito com isso. A assistência técnica do vizinho. É que dá certo. Mas não é nada contra. Vocês, quando forem vender, é que tem que saber usar o argumento de autoridade do vizinho. Que, na verdade, a gente é mal vendedor. Aí existe que o comprador compra na marra. Porque a gente vende mal. A gente é técnico demais. Certo? Pode seguir. E aí, pessoal, nesse processo de tecnologia, a máquina vai substituir a mão de obra humana? Não. Na verdade, as pessoas que faziam os serviços braçais vão se readequar no mercado de trabalho. Vão estudar, vão se preparar para manusear aquelas máquinas, certo? Então, quando você ouvir esse discurso, pode refutar. O senhor é aqui do litoral? O senhor mora aqui no litoral? Pronto. O senhor deve ter visto que tem cana-de-açúcar lá da divisa com a Paraíba até depois de Ceramirim, né? E o senhor se recorda, pelos seus cabelos brancos, deduzo eu, que isso era feito de forma manual. Hoje não é mais. Aquele pessoal está empregado onde? Alguns foram empreender, alguns continuaram nas usinas com outros serviços. Ninguém deixou de perder emprego. Certo? Pode seguir. Mas não deixaram de continuar empregados. Vou dar uma acelerada aqui que o tempo ficou escasso. Pode seguir isso daí. E aí, pessoal, nessa batida de inovação e tecnologia, tem uma frase que eu sempre digo, né? Infelizmente,
vocês me decepcionaram. Não, decepcionaram. Somos todos ciborgues, como diz Elon Musk. Elon Musk. E eu posso provar. Vocês me decepcionaram. Não, tá ali. Ele estava dizendo exatamente isso. Que as pessoas hoje, principalmente essa geração, conseguem fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Eles estão com o ouvido aqui e os olhos no mundo. Né? E às vezes os dedos, que é a boca da internet, em outro mundo, que o WhatsApp está em outro lugar, né? Está em casa, a boca está em casa, o olho está no site de fofoca e o ouvido está aqui. E aí essas pessoas, quando a gente está na palestra, que tira o celular da mão dela, a pessoa só falta ir juntas. Ela, graças a Deus, não está infectada, não. Pegou o celular com a maior facilidade. Mas o que aquela música está dizendo? Nós já somos todos ciborgues. E essa mensagem que ele passou foi em 2016. Ela estava vencida já. Né? Ciborgue não é aquele lá do Robocop, Homem de Ferro, não. É isso aí que vocês são. Pessoas que não conseguem se desconectar do celular. Quem é que já tentou passar um dia sem um celular? E conseguiu com sucesso. Sem ficar com tremedeira, com chilique, com um ataque cardíaco. Né? Mas eu não consigo mais. Por quê? Meus e-mails estão lá, meus telefones estão lá, meu trabalho está lá, minha vida social está lá, e nem está mais lá, está na nuvem. Aqui é só um instrumento para se conectar com a nuvem, né? E aí a gente vai ter que levar isso para o campo. É o desafio de vocês levar isso para o campo, certo? Essa dependência tecnológica tem que ser transformada a nosso favor. Pode seguir. A exemplo disso, o uso dela é a rastreabilidade, que também é uma tendência mundial. Vocês se lembram que eu falei de Joãozinho que fazia ovo, que mandava para a agroindústria, daqui a pouco aqueles ovos estavam indo para a Europa? Parece coisa de outro mundo, né? O Joãozinho ali, tá familiar, mas é não. Se você for em Mossoró, no assentamento Maísa, tem assentado produzindo fruta que vende para trader que exporta para a Europa. Ontem eu visitei em Pedro Velho um cliente que vende mamão para Doce Mel, que é uma empresa paraibana, e o mamão vai para a Europa. Agricultor familiar. 8 hectares irrigados. Então, assim, os mercados estão conectados. E o mercado europeu, ele rastreia esse produto. Quando ele diz, você não pode usar o fertilizante X. Se você usar, ele vai saber lá. Tem testes para isso, e vocês sabem muito mais que eu. Opa, se usou um fertilizante que aqui não é adequado. Volta a carga. Volta a carga. Nem volta, né? Porque já foi, já para ser consumido. Se voltar, perdeu. Então, a gente precisa educar quem está produzindo. Precisa de extensão para isso? Vocês estão vendo que tem mercado para vocês, né? Pronto. Pode seguir. Para isso funcionar, pessoal, todo esse sistema de rastreabilidade, inovação e tecnologia, a gente precisa conectar o homem do campo à internet. Isso aí já é possível. Ah, mas eu preciso de uma torre de internet na fazenda dele, ele não tem dinheiro para isso. Se ele não tem dinheiro, pode seguir. Se ele não tem dinheiro para conectar, fazer conexão na internet, na fazenda dele, está uma torre, por exemplo, o Banco do Nordeste financia. Tem uma linha de crédito chamada FNE Agroconectividade, certo? E aí essa linha de crédito serve exatamente para que permita esses produtores se conectarem à internet. Quando eu digo conectar à internet, não é só ele ter um escritório, não. Aquele trator autônomo que roda a fazenda todinha lá em Interestelar só é capaz porque tinha internet ou GPS, sistema de GPS, conectado à internet, na verdade. Entendeu? Então, não é ter internet na sede, é ter internet lá na última estaca, lá no final da fazenda. Para que quando o trator vá, o sinal da internet pegue e ele faça a volta. Porque hoje não precisa mais só óleo diesel no trator, não, no autônomo, né? Vai precisar botar óleo diesel e ter internet.
para ir lá no final da fazenda e voltar. Porque senão, no meio do caminho, acabou o Wi-Fi, eles desligam. Certo? E aí é um desafio para vocês. Vocês convencerem os produtores a migrar do 2.0, esse movimento que a gente está fazendo, para o 3, para o 4, para o 5.0. E aí vai passar a ter que ter internet na fazenda dessas pessoas. Pode seguir? E aí, vamos falar sobre a restrição dos recursos naturais, especificamente recursos hídricos, né? Pode seguir. Estima-se que em 2030, na verdade, a gente tem uma produção hoje de 2,7 hectares consumindo água por habitante, quando deveria ser 2,1. A gente tem em 2030 a estimativa de ter 2 mundos de água. Deveria ter 2 mundos de água para dar o uso racional que a gente deveria ter. Pode seguir? Se você pegar só esses 2 países, Estados Unidos e China, os Estados Unidos consomem, em valor de água, o equivalente para a produção, 9,4 hectares. O normal deveria ser 2,1. Certo? É um elevado consumo. E a China está naquela média. Só que o problema é que a China tem muita gente. Então, só esses 2 países consomem quase metade das riquezas naturais da Terra. Se fosse no ritmo deles, a gente precisaria de 4 planetas e meio de água, se fosse no ritmo deles 2 juntos, certo? O Brasil consome um pouquinho mais, mas em compensação a gente produz muito alimento. Né? A China também produz, mas a gente produz muito alimento e tem menos pessoas, certo? Pode seguir. Da água que a gente tem no mundo, só 1% é para beber. E o país que tem a maior riqueza desse recurso é o país de vocês, certo? Então a gente tem uma grande área agricultável, tem o maior volume de recursos hídricos de água para beber para a agricultura. Pode seguir. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem as barragens, tem a transposição do Rio São Francisco, que chega em fase final agora, né? Foi inaugurada uma fase, e aí logo vai ser concluído 100% de fato. Existe todo um movimento nesse sentido, para que os recursos hídricos do estado estejam adequados. Existe uma estratégia de recursos hídricos. Depois, quem for da área da agronomia, engenharia florestal, peça para o seu professor uma palestra com o pessoal do IGARNE, para vocês entenderem essa dinâmica aqui no estado de segurança hídrica. Até para quando vocês se formarem, saberem quais partes do estado serão estratégicas e vocês começarem a visitar, começarem a conhecer os produtores, pegar o cartãozinho, prestar assistência técnica, ou, se tiver a condição, comprar um terreno lá para produzir, entendeu? Uma delas é o Distrito Irrigado, Baixa Sul, mas tem outras, ok? Perto do Siridó, vai ter um movimento também crescente nesse sentido, não sei especificamente aonde ali, porque as terras por onde vai passar o Iticica, elas, não necessariamente a gente sabe onde é que a água vai se alojar, né? Então tem gente comprando terra lá, mas de repente a água vai tomar conta daquilo ali. Né? Tem que ser estratégico, certo? Mas comecem a rodar essas áreas, porque vai ter negócio ali. Pode seguir. As mudanças climáticas, pode seguir, é mais um ponto também. Né? Monitoramento das secas pela Agência Nacional das Águas. Esse ano, graças a Deus, foi um ano bom de chuvas. Mas quem é que tem 18 anos ou menos? É um bocado. Vocês talvez não se recordem, mas os outros devem se recordar. De 2012 até 2019, mais ou menos, a gente passou por uma das maiores secas do Nordeste. A ponto dos produtores, e eu não entendia por quê, pegarem vacas mortas, alçada, e irem para frente do banco, pedir descontos. E aí eu já deixo a lição para vocês, quando vocês virem uma presepada dessa. O banco trabalha com leis, e essas leis, quem faz é o Congresso. Essa alçada aí era para ir para frente do Congresso, certo? Cada um com seus problemas, para deixar claro. E aí, é muito importante a gente saber quem são esses atores. Deu uma seca, faz uma renegociação, dá um prazo, dá um desconto,
Muita gente, essa turma que é mais experiente, já deve ter ouvido essa história. Ah, o produtor pega dinheiro para não pagar. Tem produtor que pega dinheiro para pagar. A minha função é saber identificar. Peraí, Helena e Eduarda, né? Helena tem cara de quem pega dinheiro para não pagar. Eduardo, não. Não é pela cara que a gente faz essa análise, não. Estou dizendo aqui hipoteticamente. A gente faz pesquisas cadastrais, né? Que no popular chamam de score, né? Ou a avaliação de risco. E aí eu cheguei lá em Helena, não, Helena, infelizmente, seu negócio tem um risco que para a gente não comporta. E nego o crédito de Helena, passo para Eduardo. Só que Eduardo vai lá, comprou os animais, plantou, fez tudo, veio uma seca aí. Mesmo Eduardo tendo feito um plano de negócios que previa uma seca de 3 anos, só que a seca foi de 8 anos. Ela está equilibrada ou desequilibrada? Totalmente desequilibrada. O que equilibra a vida dela? Tem que chegar uma lei para dizer, ó, quem sofreu com a seca há mais de 4 anos, a gente vai dar um desconto, vai dar um prazo para reequilibrar o empreendimento dela, certo? Então, as leis não são feitas para estimular caloqueiros. As leis são feitas para equilibrar aqueles que ficaram desequilibrados pelas condições climáticas. Estiagem não. Estiagem não tem seguro. O que tem hoje para estiagem é um Proagro, que é um seguro do governo, mas é para operações de custeio. Por exemplo, eu plantei milho no sequeiro e a minha estimativa é ter X toneladas por hectare. Se eu tiver menos que aquilo e não ter chovido, eu tenho os boletins que da Imparne, apresento para o banco manda para o Banco Central. O Banco Central olha e diz, você tem razão, paga o seguro aí, banco. Não, o Banco Central vai, paga o seguro aí. O Banco Central dá o dinheiro ao banco e o banco liquida dentro do cliente, do Banco Central. Aí a seguradora é no Banco Central, mas somente para operações de custeio agrícola, certo? Vamos seguir. Conexão, o mundo está todo conectado. Uma mega seca nos Estados Unidos vai impactar aqui, sim ou não? Sim. Deu uma seca lá, não tem produção de milho. Perdeu milho, soja. Vão procurar milho e soja onde? O segundo maior exportador do mundo, que é o Brasil. Se vai procurar milho e soja aqui, o que, é que vai acontecer com o preço? Vai subir ou vai descer? Vai subir. A soja que você comprou semana passada lá para fritar aquele negócio com as coxinhas bem engorduradas lá, cara, tava R$ 3, um exemplo. Quando você foi na outra semana, tava 10. Tá vendo como a seca nos Estados Unidos impacta? Quando você vai fritar sua coxinha em casa, tá tudo conectado. Certo? Então fiquem atentos a esses movimentos globais também. Pode seguir. Inclusive climáticos. Energia limpa. Era coisa do futuro, agora já está recorrente. Pode seguir. Vou dar uma acelerada aqui. Hoje a gente tem uma linha de crédito no banco chamada FNE Sol. A gente tem que colocar energia solar nas fazendas, certo? Há 2 anos, mais ou menos, isso era mais difícil, era resistente. Hoje está mais tranquilo. E vale destacar que a partir do dia 6 de janeiro, se eu não me engano, dia 6, vai ser taxado. Vai ter um imposto sobre quem instalar depois dessa data. Taxa do fio. Então, se vocês conhecem alguém que quer instalar energia solar, um pai de vocês, um irmão na casa de vocês, no mercadinho, procura o Banco do Nordeste correndo, certo? Vou deixar meu telefone no final, vocês podem dar um oi lá. Federal. Não, é sua produção. Cadê o menino da organização? Tu vai me dar mais 10 minutos. Isso. O pessoal está perguntando demais aqui. Como é que funciona? O banco vai olhar a sua conta. Espera aí, você está consumindo X quilowatts, que dá X reais. R$ 1.000. Então, faz o seguinte, eu lhe empresto dinheiro e você me paga 900 por mês. Quantas parcelas forem necessárias até você quitar? Então, você paga menos do que você pagaria a concessionária até quitar. Isso estima-se de 4 a 6 anos você está quitando. E um conselho que eu dou para vocês, na esperança que a gente quer do mundo, os jovens são eles que mudam o mundo, são eles que ficam indignados e que têm coragem para fazer as coisas. Vocês têm que se indignar com a conta de energia que está na casa de vocês
E vai ter que ter coragem para falar para papai e para mamãe desse jeito. Ei, vamos botar energia solar aqui em casa. A gente ajuda o mundo e ajuda ao pai de vocês e a mãe de vocês. Eu coloquei na minha casa, era minha casa, minha mãe, meu pai e um empreendimento que eu tenho. 4 contas de energia no CPF só. Eu gastava R$ 1.600. No meu caso, eu não fiz pelo banco. Sou funcionário, na época não podia, hoje pode. Comecei a pagar 1.600, troquei por R$ 2.000. Pagava mais. Só que hoje eu não pago mais energia. Pago só as taxas. Não dá nem R$ 100 juntando tudo. Entendeu? Então é economia. É dinheiro no bolso de vocês. No caso dos pais de vocês ou de vocês. Pode seguir. Envelhecimento populacional também é uma tendência mundial. Né? Quem aqui pensa em ter filho? Levanta a mão. Bem alto assim. Quem quer ser pai ou mãe? Pronto. Quem quer ter um cachorro? Quer filho também, né? É, sim, a pergunta do filho, a primeira que eu fiz é humano, viu? Não é pet, não. Pode seguir. Um pet foi quase a metade, né? Pode seguir. Em 1960, o mundo se comportava assim, ó. Tem muito bebê. O povo namorava muito para fazer menino. Depois, o pessoal começou a namorar menos, né? Pode seguir. É cada vez menos crianças. E a população em fase laboral, 20 a 40 anos, foi aumentando. Até que, 2050, a perspectiva é que uma família tenha uma criança. Não mais que isso, às vezes é menos, né? A média é menor do que um, na verdade. Muita gente está mudando os hábitos. Na sala aqui deu 50% prefere ter um pet que tem uma criança humana, né? Uma criança, uma criança pet do que uma criança humana, né? E aí é mudança de comportamento. Vocês têm que estar atentos em relação a isso também. A gente está falando de sucessão rural, gente. Quem vai tomar conta das fazendas mais para frente? Quem vai trabalhar nessas fazendas mais para frente? Trabalhar? Mas a gente não estava falando que a gente ia colocar máquinas no lugar? E o cara lá não disse que estava com medo de perder o emprego? Vai me dar mais um tempo. O cara não estava com medo de perder o emprego? Está tudo conectado. Certo? Pode seguir? No Brasil, o movimento é esse, ó. 2050, estima-se que tenham pessoas com mais de 50 anos, a turma ali da perto do INSS já, mais do que crianças. Aí eu botei até o nome aqui, pets. São os pets que vão substituir as crianças no futuro. Certo? O pessoal das zootecnias, da veterinária ali já ficou tudo animado já. Tudo é cliente, né? Tudo é cliente. Pronto. Exatamente. É um movimento que vai acontecer. E vocês têm que estar ligados nisso no campo. O pessoal que está entre 40 e 60 anos ali vai continuar trabalhando. 40, 60 anos vai continuar trabalhando. E são vocês que vão ter 40, 60 anos lá na frente. A hora vai chegar. E essa hora vai exigir que nesse caminho, nessa trajetória, vocês não tenham traumas mentais, sejam felizes, para que quando cheguem aos 40, aos 50, aos 60, continuem no gás, trabalhando. Porque os 60 lá da frente, hoje é o cara que está com 40. Né? Eu lembro, quando eu era mais jovem, eu sou jovem, né? Quando eu era mais. Quando eu vi um cara de 40 anos, era capaz, né? A gente, quando viu um cara de 40 anos, já estava velho. Hoje, um cara de 40 anos é um menino. É um menino, está disputando o mercado de trabalho junto com vocês. Sem contar que ele tem um tesão, né? O T, ele tem um T bem grandão. E vocês estão construindo esse T. Entendeu? Então, tem que desenvolver habilidades para competir com esse pessoal. Pode ir. E aí, pessoal, chegando na reta final da nossa apresentação, a última mensagem que eu deixo para vocês, já que vocês são jovens que vão mudar o mundo, a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Né? Eu sempre boto isso aqui nas minhas apresentações de crédito rural, em específico, ou sobre qualquer palestra sobre mercado. Vocês viram hoje 8 tendências do mundo. Questões climáticas, tecnologia, características de pessoas, e como isso, de certa forma, vai impactar na vida de vocês lá no futuro. Vocês vão passar aqui 1, 2, 3, 4, até 5 anos estudando, para quando se sair enfrentar um mercado de trabalho que vai ser muito parecido com o que vocês viram aqui. E vocês vão ter que desenvolver habilidades que vocês não vão aprender aqui. Pelo contrário, as escolas elas não foram preparadas para desenvolver essas habilidades. Pelo contrário,
Como aconteceu comigo, elas foram preparadas para podar essas habilidades. Então, vocês têm que estimular. Tem que procurar essas habilidades, seja aqui dentro, seja fora. Comunicação, vendas, negociação, habilidades interpessoais, criatividade ou combinatividade, certo? Tem que mudar o mundo. E antes de mudar o mundo, a forma como vocês veem o mundo. Eu espero que essas 8 tendências tenham dado alguma clareza a vocês de como vai ser o mundo. E como vocês vão ver esse mundo lá na frente. Para mudar o mundo, vocês vão ter que quebrar alguns paradigmas. Eu sempre trago essa historinha. Passa aí, DJ. Desafio para vocês. Pensem em um personagem da ficção, com as características de um grande super-herói. Um cara que é forte, corajoso, ágil, destemido e que ajuda a sociedade. Pensem aí, não diga agora não, só pensem. Pensaram? Diga aí. Quem? O Batman? Diga outro. Batman é corajoso, é ágil, destemido. Diga outro. Superman, diga outro. Quem? Aranha. É muito forte, não? Mas parou um trem, né? Verdade. Pode passar. Tem vários, né? Mas eu destaquei aqui o Superman. E quem assistiu a história do Superman ou do Super-Homem, pode passar de jeito. Quem assistiu a história do Superman e do Super-Homem viu que durante a infância ele trabalhava onde? No rancho dos Parques, dos Kent, né? Parque é o Peter Parker, né? Dos ranchos dos Kent. Ele era um fazendeiro. Ou seja, a cultura americana insere na cabeça do jovem o valor do agro desde a infância. A cultura americana insere o valor do agro desde a infância. E o que é que acontece com a nossa cultura? Esse é o nosso personagem do agro. Os caras estão com o Super-Homem, eu estou com o Chico Bento. E aí? Quando a gente fala do agro para uma criança, ela faz nada, trabalha na roça. Aí, o que é que ela consome de material na infância? O Chico Bento. O que é que os caras estão consumindo lá nos Estados Unidos? Dá para competir? Não dá, né? Entendeu? Então, assim, é um movimento também cultural de valorização do agro. Então, vocês têm que defender o agro. Vocês têm que defender um agro, sobretudo, sustentável, que é o que o mercado vai ter 40 anos lá na frente, 50 anos lá na frente, vai querer. Vocês não vão querer comer aquele macarrão lá cheio de sódio, não. Vocês vão querer comer um boi que foi bem tratado dentro de um LPF, que andou pouco, que não foi judiado, que comeu isso, que comeu aquilo, que a carne vai chegar melhor para você, que não vai lhe dar doença se comer mais, se comer muito, que não vai pegar seu ácido úrico. É isso que vocês vão querer lá no futuro. Beleza? Pode seguir? E aí, pessoal, vocês que são jovens, a gente falou no início da aula sobre esperança, a outra mensagem que eu deixo para vocês é essa, certo? A esperança tem 2 filhas lindas, certo? A indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. E a coragem nos ensina a mudá-las. É uma frase de Santo Agostinho, certo? É a última mensagem que eu deixo para vocês. Espero que tenha contribuído um pouquinho durante essa hora e 5 minutos na vida de vocês e que vocês tenham saído melhor do que vocês tenham entrado. Afinal de contas, é isso que eu faço e é isso que me deixa feliz. Beleza? Valeu!